Bem-vindo, seja bem-vinda. Conseguindo fazer um bocado de lives aqui, aproveitando que agora o Felipe está dormindo. Quem estava aqui ontem viu o desespero que foi. Hoje eu vou falar sobre carência. A gente precisa entender que a carência, ela é igual fome. Se você vai no supermercado e você precisa fazer compra, se você vai com fome, você vai comprar um monte de porcaria. Todas as vezes que a gente está com fome, a gente age muito pelo emocional. E aí a gente acaba comendo mais, comendo o que não precisa, comendo coisa que não presta, enfim. Por isso que acaba que a carência é igual fome. A pessoa carente demais, ela vai acabar aceitando, recebendo, procurando aquilo que ela não precisa, que ela não merece, aquilo que não é bom. E aí, ao longo aqui, eu vou falando algumas coisinhas para você identificar se você é uma pessoa carente ou não. Porque essa carência, ela vai permitir que você entre em relacionamentos ruins e te mantenha nesse relacionamento. A carência, ela é cega, é surreal. É incrível o quanto que uma pessoa carente, ela faz coisas inexplicáveis. E aí, não só a carência, como a dependência emocional também. A dependência emocional eu já tive, então eu sei como que é difícil você sair, difícil você conseguir lidar. É algo que você enxerga a verdade, mas você não consegue agir. E eu acho que o pior de quando você enxerga algo é quando você não consegue fazer. Porque quando você não tem a... Já teve experiência, né? A gente entende bem, você até sabe quem que é a pessoa. A gente não saber o que fazer é uma coisa. Agora, você saber o que fazer e não conseguir fazer é outra completamente diferente. E quando entra nesse âmbito de carência, o lado emocional, tudo aquilo que a gente tem de melhor acaba até ficando ofuscado, acaba sendo depreciado. Quantas vezes as suas qualidades elas vão ficando de lado, porque a carência acaba te transformando numa pessoa que você não é, que você não deveria ser. Você acaba fazendo coisas que você não deveria fazer. E aí... Vou começar aqui com 4 sinais para você identificar se você é essa pessoa ou não. Primeiro, você sente necessidade de sempre estar com uma pessoa? Você é aquela pessoa que não consegue ficar sozinha? Eu já tive essa fase, eu não conseguia ficar solteira. Eu terminava um relacionamento, eu começava outro. Essa carência de você não ser uma pessoa completa. A gente não tem que procurar metade da laranja, a gente não tem que procurar a pessoa que vai te completar. A partir do momento que você é completo, você vai achar uma pessoa para somar com você. Tudo aquilo que está em falta e você fica procurando no outro, essa busca incansaente de ficar procurando o outro para preencher o vazio que você tem, só vai trazer problema. Porque às vezes o outro ele pode até conseguir preencher coisas que eu preciso, mas a partir do momento que ele parar ou que ele não corresponder da forma que eu gostaria, começa a virar problema. Então, se você tem a necessidade de sempre estar com alguém, é um sinal de carência. Você nasceu sozinho, nem irmão gêmeo nasce junto, né? Nasce cada hora um. Então, qual que é a dificuldade de permanecer um período sozinho? E o dia que eu entendi isso, que eu demorei para entender, que eu precisava ficar sozinha, me curar. Quantos relacionamentos a gente tem que vão deixando feridas, vão deixando mágoas, vão deixando marcas, e aí você entra num novo relacionamento com mais dores, com mais problemas, e aí aquele relacionamento que talvez se você tivesse sido curado, seria um relacionamento incrível, e aí você tá todo ferido, acaba estragando aquele relacionamento. E aí fere aquela pessoa. Aí aquela pessoa ferida vai para um outro relacionamento. Olha como é que isso vira um ciclo, vira uma bola de neve. Pessoas que vão se ferindo outros, não se tratam. Todo mundo deveria fazer uma cura da alma, uma cura das emoções. Não é vergonha nenhuma falar que vai em psicólogo, psiquiatra, terapeuta. Qual o problema? Logo quando eu casei, eu procurei uma psiquiatra porque eu tenho toque. E isso estava afetando no meu casamento. Então, eu não podia simplesmente continuar com algo que estava afetando o meu casamento. Qual que era o grau do toque? Tudo meu é arrumado por tamanho, por cor, essas coisas. E aí, por exemplo, eu guardava lá uma vasilha pelas cores tais. Aí o João ia lá e guardava diferente. E aí eu achava ruim.
Olha isso, gente. A minha loucura, né? A gente nasce assim. A minha loucura estava afetando e eu querendo que ele fizesse aquilo que eu estava fazendo. Então eu falei, eu preciso procurar um tratamento. E aí eu fui na psiquiatra, relatei para ela tudo que estava acontecendo e ela falou que eu não tinha nada. E aí eu cheguei à conclusão de que eu procurei uma psiquiatra que precisava de uma psiquiatra. Eu saí de lá, falei, não vou procurar ajuda, eu vou me virar, eu vou resolver sozinha. Consegui, não foi fácil, foi difícil. Tudo aquilo que a gente busca fazer sem muito conhecimento, a gente acaba sofrendo um pouco. Porque uma pessoa que te mostra o caminho é melhor do que você trilhar o caminho sozinho. O GPS não facilita a nossa vida? Você não vai por caminhos que você nunca foi, que você não sabe como é que chega? Pois é. O profissional, a ideia é essa, né? Te mostrar o caminho para você não ficar quebrando a cara. Então eu tive que fazer tudo sozinha e foi literalmente na marra. Então, por exemplo, se ele deixasse uma blusa na cadeira, nossa, era uma guerra, a Terceira Guerra Mundial. E aí, o que eu passei a fazer? Ignorar. Uma hora ele tirava, ou então eu pegava e tirava. E aí, quando você entende que às vezes pro outro uma blusa na cadeira não tá fazendo nada de demais, mas para você é o fim do mundo, você tem que começar a pensar o que para você é importante. Uma blusa numa cadeira, será que é realmente um motivo para você ficar brigando? Porque são essas coisinhas que vão minando os relacionamentos, principalmente quando é casamento. Namoro e noivado, gente, foi feito para acabar. As pessoas precisam entender isso. Às vezes elas estão num relacionamento de anos. Quantas pessoas eu conheço, gente até da minha família, que namorou anos e terminou. E quando eu falo anos, anos mesmo, 10 anos. É muito tempo. E aí, o que é melhor? Você terminar um relacionamento que é namoro ou noivado ou terminar um casamento? Eu, Natália, prefiro terminar namoro e noivado do que casamento. Todas as pessoas que passam por um divórcio, elas falam o quanto que isso é doloroso. O divórcio, ele deixa marcas profundas. O outro também precisa. E aí, o que acontece? Às vezes, a gente fica esperando o outro mudar e a gente não muda. Então, com a minha mudança, ele foi mudando. E aí, aos poucos, ele foi parando de deixar. Aí é aquele negócio, se a gente sabe como que o outro funciona, se ficar batendo de frente com uma pessoa, por exemplo, que não gosta, você nunca vai conseguir nada da pessoa. Aí a gente precisa arrumar estratégias. Quando fala que a mulher sabe dificular, não é que a sabedoria dela vai fazer com que ela aceite tudo, com que ela permita tudo. É ela saber usar a forma correta para ela conseguir o que ela quer. Então, por exemplo, hoje, quando ele deixa, eu falo com ele, amor, a blusa. Aí ele vai lá e tira. Então, a gente precisa entender que não é a blusa na cadeira que é um motivo para você se separar. Não é a blusa na cadeira que vai ser um motivo para você viver brigando. A blusa na cadeira vai ser um momento para você pensar em como agir. Quando a gente entende que as coisas que vão acontecendo com a gente é pra gente aprender, pra gente saber lidar com as pessoas, a gente começa a agir de forma diferente. E depois que eu tive filho, gente, um monte de coisa fica fora do lugar. Então eu preciso entender que eu tenho um menino de 11 meses, que tá beirando 1 ano, e tenho um filho de 5 anos. Como que eu vou ficar exigindo que a casa fique arrumada o tempo todo? Então, muitas das vezes a mudança tem que acontecer na gente. Se você chegar aqui em casa agora, você vai ver brinquedo espalhado na sala. E aí, se eu ficar me matando por causa disso, imagina o quanto que a minha vida vai ficar penosa, cansativa, desgastante. Você vai perdendo o prazer de viver. É óbvio que você não vai se permitir viver na bagunça. Pra gente que tem toque, que não gosta de bagunça, que não suporta, é um grau assim, ó, começa a me dar coceira se eu chego em um ambiente bagunçado. Se eu ficar me afundando nisso, eu vou literalmente me afundar. As pessoas à minha volta não vão aguentar ficar perto. Por quê? Porque eu vou querer tudo arrumado o tempo todo. E por mais que seja algo que é na gente, assim, que parece que nasceu na cabeça, incrustado de um jeito que é difícil de sair, se a gente não se esforçar, uma hora o trem chega num grau que não tem como retornar, não tem como contornar, não tem como refazer.
E aí, o quanto que a gente precisa enxergar isso? Poxa, o que que eu posso fazer? As mudanças que eu quero que o outro faça, que de repente para ele não é importante, mas que eu quero extrair dele, a forma que a gente consegue extrair a mudança do outro, vai depender muito daquilo que a gente faz. E eu vejo muitas mulheres falando assim: ai, meu marido não muda, meu marido não isso, meu marido não aquilo. E eu também pensava da mesma forma. Ele não faz isso, ele não faz aquilo. Aí você vai ver, ela não faz, ela só reclama, ela tá de mau humor, ela não faz nada de diferente, ela sabe aquilo que ele gosta, ela não faz. O problema nosso é esse, ficar esperando demais o outro e não fazer. Numa briga, quem que pede desculpa primeiro? Quem que fica disputando? Quem vai aguentar mais tempo? Esse é o problema hoje das pessoas, ficarem sempre esperando o outro, o outro, o outro. E aí, se você sente necessidade de estar sempre grudado em alguém, é um tipo de carência. Igual meu marido, ele trabalha, né, o dia todo. E imagina se eu sou uma pessoa carente, que fica mandando mensagem, que fica ligando. Eu tive uma vez um relacionamento e que a pessoa era extremamente carente. E aquilo já estava assim, ultrapassando, vira competição mesmo, é surreal, vira uma competição que os dois perdem, né? Os dois perdem. E era um relacionamento assim, sufocante, sufocante, sufocante. E quando a gente começa a enxergar isso, é engraçado porque depois que você sai, você enxerga de uma forma completamente diferente de quando você ainda tá. Quando eu tava, eu enxergava, mas depois que eu saí, eu enxerguei de uma forma completamente diferente. E eu lembro que foi... Eu era muito nova, eu tinha 20, 21, 22 anos, não sei, era muito nova. E isso me mudou muito, porque a pessoa queria que eu parasse de ser quem eu era, de fazer o que eu fazia, de usar o que eu usava. Na época eu tava voltando pra igreja, eu tinha desviado, aí eu tava voltando... eu tive duas fases assim muito marcantes na minha vida de ter desviado, e aí nessa eu tava voltando, era uma pessoa cristã, ele, né, era uma pessoa cristã, só que ele foi uma pessoa que me ajudou a voltar para a igreja, mas em termos de relacionamento foi péssimo, porque ele não agiu como um cristão, ele foi uma pessoa que fez coisas que uma pessoa do mundo não faria, e aí a carência dele me prejudicava e depois eu me tornei uma pessoa carente também. O quanto que pessoas doentes adoecem pessoas. Quanto que... Gente, era coisa surreal de esmalte vermelho, a cor do meu cabelo, de me vigiar para ver se eu tava indo trabalhar sem uniforme. Era coisa desse tipo. E aí, por que que ele tinha essa carência? Eu sei que a ex tinha traído ele, e aí depois falaram pra mim que ele também tinha me traído, e aí toda pessoa que trai acha que as pessoas são que nem elas, né? E aí elas ficam com a pulga atrás da orelha. Então, se ele um dia me traiu, eu nem sei, nem procurei saber. Mas se isso aconteceu e ele achava que eu também estava fazendo, era porque o errado era ele. E isso minou o relacionamento. E aí pessoas que não sabem se relacionar, elas perdem relacionamentos. A inteligência emocional, eu falei muita coisa aqui ontem, faz com que você perca casamento, relacionamento, emprego, amizades, oportunidades. Tem pessoas que perdem oportunidades incríveis porque elas não têm inteligência emocional. E ele perdeu um relacionamento com uma pessoa que a gente tem que falar bem da gente, né? E eu sei a pessoa que eu sou. E ele perdeu um relacionamento com uma pessoa bacana. Me deixou destruída, porque o meu emocional na época virou um lixo, Eu tive duas experiências marcantes assim, profundas de relacionamentos horríveis, foram dois, esse e depois mais pra frente eu tive outro. Foram horríveis as experiências. E aí, quando a gente se cura de algo, a gente tem o dever de ajudar outras pessoas. Eu lembro que uma vez uma mulher casada veio me pedir conselho. E eu tô assim, gente, mas eu nunca casei. Como é que eu vou aconselhar? Eu não faço a menor ideia e tal. E aí, na época, eu falei aquilo que eu achava.
E aí a gente começa a enxergar que quando a gente é muito machucado em certas coisas, a gente consegue ajudar pessoas, mesmo que elas estejam, né? Eu só tinha namorado na minha vida e ela já era casada. Então, assim, você consegue enxergar que você pode ajudar outras pessoas em níveis diferentes, sabe? E é engraçado isso, você se disponibilizar a ajudar o outro, mesmo quando você está em processo de cura. Teve uma vez também que eu ajudei uma pessoa da minha família que estava passando por uma situação difícil no casamento. Ajudei não, eu tentei, né? Que é aquele negócio, você ser curada não quer dizer que você vai curar o outro, porque o outro precisa ser curado. E eu lembro direitinho que eu virei para ela e falei assim, olha, eu só namoro, eu nunca casei, você é casada, já tem muitos anos e tal. Só que o que tá acontecendo entre vocês já aconteceu comigo e não dá certo isso. O que que é? Trazer coisa do passado. Se você briga com a pessoa, para de ficar trazendo as coisas do passado depois que foram resolvidas. Se não foram resolvidas, resolve logo, põe um ponto final e a vida que segue. Se você decide voltar naquilo que a pessoa fez, das duas uma. Ou você vai viver no inferno, ou vai acabar. E eu lembro exatamente de ter falado isso pra ela. Eu sei que você não, eu falei desse jeito, eu sei que você não vai me dar muita credibilidade, mas eu vivi isso naquele relacionamento com aquela tal pessoa. E toda vez que tinha um problema, eu voltava lá atrás, a pessoa voltava lá atrás e deu nisso. E aí ela, não, que não sei o que, parará e pororô. Resultado, acabou. Acho que quase 15 anos de relacionamento, acabou. Não adianta você achar que as pessoas vão permanecer por muito tempo em algo que não tá bom. Tem quem permaneça? Tem, mas aí é pior ainda. É pior ainda. E aí ela teve que ver o fim do casamento, ele refazendo a vida, estando com outra pessoa, construindo uma nova família, fazendo coisas com essa pessoa que não foi feito, né, com ela. E aí ela poderia ter conseguido tudo isso se ela tivesse mudado. Tem doido pra tudo, nossa. O problema é que eu conheço gente que permanece casado num casamento totalmente falido, destruído, e é literalmente de fachada. Aí a gente fica sem saber o que é pior, né? E aí acabou, terminou. Hoje ela tá em outro relacionamento e tudo, né? O ex também tá em outro. Mas será que valeu a pena? Será que se ela tivesse decidido a mudança, o final não teria sido outro? Hoje estarem bem, estarem juntos, felizes? Porque quando eu enxergo que a mudança tem que ser em mim, mas eu fico jogando pro outro, não dá, não dá. Se é você que tem que mudar certa coisa e você tá esperando o outro mudar, não vai ter como, não vai haver cura, não vai haver restauração. 15 anos é muito tempo. Eu tô arredondando, porque eu não lembro se foram 13, 14, mas, né, que seja. É muito tempo, é muito tempo. E aí foi perdido. Aí o resultado disso, filhos, né? Só quem é filho do divórcio, só quem é filho da separação, só quem é filho de pais separados que vai entender o quanto que isso deixa uma marca, o quanto que é doloroso você chegar no final de semana, querer ver pai e mãe juntos, festinha de escola, foto de família, Natal. É só quando você passa pela situação que você entende a dor dela. Você pode ser solidário com a pessoa sem ter passado, mas sentir aquela dor mesmo é só se você tiver passado por aquilo. E como eu sou filha de pais separados, então eu sei como que é. E aí as crianças estão crescendo aí com essa separação. É horrível, é horrível. São as decisões erradas que a gente toma e que acaba afetando outras pessoas. Se você não tá no Pode Abalar, tem um link aqui na minha bio, que é do Pode Abalar. O que é o Pode Abalar? É você se permitir ser abalado, ter as suas estruturas abaladas por Deus, para você ter um confronto, uma transformação. Aí lá tem estudo diário que eu envio em formato de áudio. Tira uns minutinhos do seu dia para escutar. Essa semana eu tô falando sobre mães da Bíblia. E teve uma, por exemplo, Herodias, a decisão dela foi totalmente errada. Foi instruir a filha a pedir a cabeça de João Batista. Olha o grau disso, uma mãe pedir
para um homem que não fez nada para ela, a não ser falar que ela estava em pecado, pediu a cabeça dele. Olha a loucura disso. Exatamente, eu também perdi aí uns 4 anos. Gente, relacionamento abusivo, ele afeta a nossa alma. Ele não fica só aqui, ai, tô triste, tô chateada. Não, ele fere a alma. Eu lembro que para eu conseguir me curar disso, foi muito tempo. Foi muito tempo, muito, muito, muito tempo. E quando você ainda está nesse processo, se você não decide, mesmo se curando, se você não decide entrar no relacionamento sem levar essas coisas, você destrói o relacionamento novo. Mas destrói assim, com força, com força. Eu falo que quando eu e o João a gente se conheceu, tinha um pouco mais de 1 ano que eu tinha me livrado de tudo isso e tal. E aí eu tinha paz no relacionamento, algo que eu não sabia o que era. Paz, confiança, tranquilidade. Não tinha neura, não tinha loucura de mexer em telefone, de ficar olhando no Instagram, ver o que tinha de conversinha, quem tinha mandado, que mulher, que isso, que aquilo. Gente, paz em relacionamento, eu acho que a coisa que mais é preciosa. É horrível você estar com uma pessoa que você não confia. É horrível você estar com uma pessoa que você não sabe o que a pessoa está fazendo quando ela não está perto de você. É horrível. É horrível. Exatamente. Pessoa narcisista. Pessoa quando ela é mentirosa, compulsiva. Eu aprendi a identificar uma pessoa mentirosa quando eu tive esse relacionamento, porque ele era um completo mentiroso e mentia assim, descaradamente, pra mãe, pra mim, pros amigos. Eu era sempre a chata que não deixava sair, mas na verdade era ele que mentia, colocando a culpa em mim, porque ele não queria ir. E aí você começa a enxergar o quanto que as pessoas são doentes, afetam outras pessoas. Eu tava levando uma culpa de que eu não tinha nada a ver. É muito difícil lidar com o ser humano, muito. E parece que quanto mais os anos vão passando, parece que quanto mais o mundo, né, vai beirando pro fim dos tempos, para a volta de Jesus, parece que fica pior. Parece que fica pior. A mente hoje, ela tá ficando tão adoecida que é algo assim que não tem como descrever como que as pessoas estão ficando emocionalmente destruídas, devastadas. Uma pessoa te dá uma fechada no trânsito, você corre o risco de levar um tiro. Olha o grau disso. A que ponto que o ser humano chegou em que uma pessoa não pode te dar uma fechada, que ela corre o risco da outra descer, dar um tiro, quebrar o carro, fazer alguma coisa. Pessoas que não estão sabendo lidar com as próprias emoções, pessoas que não estão sabendo lidar com outras pessoas. E aí a gente vai vendo o quanto que essa doença mental, emocional, eu não falo de doente mental que tem, né, patologia, essa doença mental de adoecer o emocional. E as pessoas não buscam nenhum tipo de tratamento, de cura, né? A ansiedade, a depressão, borderline. Quantas coisas que a gente vê, pessoas que são bipolares. Eu tenho uma pessoa na família que é bipolar e, gente, é horrível. Você tá numa boa com a pessoa, depois de repente, assim, ó, coisa de... É como se você riscasse um fósforo. Do nada, a pessoa levanta e vai embora. Do nada, a pessoa briga. Instabilidade. E aí, quando você vai pra palavra, porque independente da religião que você tenha, a gente precisa entender que Deus existe e a partir do momento que existe um Deus e ele deixou um manual pra gente se orientar, se basear, a gente vai continuar sofrendo porque quer. A cura das nossas emoções, como criar filhos, como lidar no casamento, como ter um negócio, tá tudo na Bíblia.
E o principal, que é a salvação, a gente fica deixando de lado. As pessoas esquecem que Jesus está voltando. Ai, tem 2000 anos que Jesus está voltando. Tá, tem 2000 anos que Jesus está voltando. Só que ao longo desses 2000 anos, várias pessoas morreram. Quem morreu, Jesus voltou para ela. E aí, essas pessoas que morreram aí? Vamos pegar uma pessoa famosa aí, Rita Lee, que morreu há pouco, ontem, antes de ontem, não sei. Jesus voltou para ela em particular. E aí, para onde que ela foi? Para onde que a alma dela foi? O espírito, né? Ai, o Felipe acordou. E aí, se a gente entende que a gente precisa cuidar das nossas emoções até pra gente não perder a nossa salvação, porque não adianta você ser um cristão como Pedro. Pedro demorou para ter a conversão dele, mas ele se converteu. Imagina, a pessoa que é tudo a ferro e fogo, tudo ela quer tirar a espada, tudo ela quer brigar, tudo ela quer xingar. Tudo ela quer fazer, quer quebrar o pau, chutar o pau da barraca. E aí a pessoa carente ela vai deixando um rastro. Vem cá, filho. Vem, mamãe. Vem cá. O terceiro sinal, se você se apega rapidamente às pessoas. Vem cá, filho. Pessoas que são carentes, elas se apegam a todo mundo. Basta uma pessoa aparecer na vida dela. Felipe, vem cá, filho. Vem, mamãe. Vem, mamãe. Vem cá. Ele tá parado na porta ali. Meu Deus. A pessoa que é carente, ela se apega muito fácil a qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Entra uma pessoa na vida dela, a pessoa mal abriu a porta, ela já tá amando aquela pessoa. A pessoa começou o relacionamento, tem uma semana, ela já se imagina casada, com filhos, isso e aquilo. Você pode fazer planos, mas a partir do momento que você começa a se apegar à pessoa na velocidade da luz, vem, mamãe, isso é sinal de carência. Quantas pessoas são carentes hoje? Vem cá, meu filho. Quantas pessoas são carentes hoje? A paz. Bom te ver por aqui. Quantas pessoas são carentes hoje a ponto de realmente destruir a sua vida por causa da carência? E aí ela fica apegada à pessoa. A pessoa mal entrou na vida dela, ela já tá apegada à pessoa. Ela mal começou a ter uma amizade. Eu lembro que eu tive uma amizade com uma menina que a gente regulava a idade. Não, ela era um pouco mais nova que eu. E ela era muito carente. Eu lembro que a gente se tornou amiga de tanto que ela forçava a amizade. Gente, era uma coisa surreal. Tem pessoas que são muito carentes em termos de relacionamento, de amizade. Aí você se torna amiga dela, é aquela pessoa que te liga o tempo todo, pergunta o que você tá fazendo, onde você vai, e quer sair só com você. E se você arruma uma amiga, ela fica com ciúmes. Carência. A carência não é só de relacionamento entre homem e mulher, né? Carência de relacionamento de amizade, no trabalho. Tem pessoas que são carentes no trabalho. Ela não pode ver o colega de trabalho com ninguém. Aquele colega tem que ser só amigo dela, só atenção só para ela. E aí o quarto sinal, quando você tá sozinho, você se sente incompleto. É aquela pessoa que quando ela tá sozinha, parece que a vida acabou. Não consegue ter... porque o fato de você estar sozinho, você não tá solitário. Tem a tal da solitude agora, né? Cada hora esse povo inventa um nome, um trem. E permanecer sozinho, não adianta você achar que você tá largado, abandonado, o famoso encalhado. Eu lembro que quando eu conheci o João, eu tava com 27 anos, eu casei com 30. E eu escutei de várias pessoas da minha família que eu ia acabar ficando pra titia. E nem pra titia eu ia ficar, porque minha irmã vai fazer 18 anos agora. Então eu ia ficar pra vovó. Eu tenho idade pra ser mãe dela. E aí ficavam falando, nossa, você vai ficar pra titia, vai ficar sozinha. Não, vai ser mãe velha. Eu escutei muita coisa. Até que eu entendi que é melhor você casar tarde do que você casar errado. É melhor você estar sozinha do que você estar em um relacionamento ruim. Parece frase clichê,
Mas a verdade é essa, antes só do que mal acompanhado. O que adianta você estar num relacionamento que está te destruindo só porque você não consegue ficar sozinho? Quando a gente entende que a gente tem que ser completo, principalmente sermos preenchidos pelo Espírito Santo, quando a gente deixa Deus nos preencher, quando a gente deixa Deus realmente tratar tudo aquilo que tem que ser tratado, a gente não sai aceitando qualquer coisa. E por que eu aceitava qualquer relacionamento? Porque eu enxergava que eu merecia qualquer coisa. A gente começa a ter a visão distorcida. A pessoa que tem problema com como é que chama, gente? Fica vomitando, bulimia. A pessoa que tem esse tipo de problema, ela tem uma distorção da imagem dela. Ela se enxerga o quê? Obesa. E aí ela vai parando de comer para poder ficar magra. E ela não enxerga que ela já está assim, esquelética. Ela não enxerga, ela tá com um distúrbio da própria personalidade dela, da visão dela que ela tá vendo ali. E aí, quando você não tem a sua identidade restabelecida, firmada em Cristo, você acha que você merece qualquer coisa. O padrão que a gente recebe na infância, a gente mantém ele. E aí, como eu tive uma infância que não deixou muitas coisas legais, isso fez com que eu achasse que eu merecia pouco, que eu merecia qualquer coisa. Pessoas que são abandonadas, rejeitadas, isso deixa uma ferida na alma gigantesca. É uma pessoa que vai, parece que tem um imã, e ela vai em cima de pessoas que vão começar a fazer a mesma coisa. Eu lembro que teve uma vez que, eu acho que eu já comentei aqui que eu fiz curso de coaching, né? Eu não cheguei a trabalhar de fato, eu fiz alguns atendimentos gratuitos e tudo, mas a trabalhar mesmo eu não trabalhei. E aí, eu lembro que eu fui conversar com uma mulher que, gente, dói o coração, mas você fica assim, o que eu faço? A mulher tava com o cara, e aí ela engravidou depois de 1 ano e falou que o cara foi embora. Aí você fica assim, sacanagem, tava com o cara vai embora depois de 1 ano só porque engravidou? E aí eu perguntei pra ela, eu falei... E a mãe dele, como é que é? Ah, a mãe dele abandonou ele quando ele tinha não sei quantos anos. Eu falei, tá explicado. O cara foi embora por quê? Quando ele foi na infância dele rejeitado, às vezes ele faz de forma... O nosso subconsciente, gente, ele é muito poderoso. Aí talvez a pessoa abandonou sem nem perceber que abandonou porque foi abandonado. E eu sei que a mulher estava numa situação assim horrível. Aí ela teve que voltar para casa dos pais, estava desempregada. E aí, até então eu achei que era só aquele filho. Aí ela vai e me solta que tinha outros filhos de outros relacionamentos, porque ela saiu tomando decisões erradas. E aí você fica assim, gente, como? Porque você estar casada, você construir um casamento, ter filhos e depois não dar certo, é uma coisa completamente diferente de você sair engravidando de relacionamentos. Porque eu conheço pessoas assim, tem um filho de um, tem 2 de outro, tem um de outro, tem um de outro. E aí a pessoa sai ferindo os filhos, porque os filhos vão ficar com o rastro disso. Ferida na alma pode trazer a pessoa a aceitar tudo que não tem identidade firmada em Cristo. A pessoa aceita fácil. Você é a imagem e semelhança de Deus. E aí, a partir do momento que você entende que Deus quer o melhor para você, que Ele não te criou para que você seja tapete, capacho, qualquer uma. Aí, se você se comporta dessa forma, você vai sofrer. E quando a gente entende que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, só que não é a vontade que a gente quer, a gente começa a agir de outra forma. Eu quero que Deus me dê um homem assim, mas Deus sabe que esse homem assim não é bom pra você. E aí você quer aquele homem assim. Aí, toma pra dentro, né? Se lasca bonitinho. Porque tá querendo aquilo que não é bom. A gente acha que a gente se conhece. Eu não sei você, mas eu já fiz coisa que eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse fazer. Você deve estar pensando, que é isso, Natália? Por exemplo, relacionamento. Eu já namorei com pessoas que eu falo assim, jamais namoro um tipo assim. E namorei. E aí, coisas simples, nunca vou fazer tal coisa. E tava lá eu fazendo.
Coisas bobas, não tô falando assim nada de um pecado, entendeu? Coisa simples que a gente fala, eu jamais ia fazer isso. Depois tá lá você fazendo. Porque a gente não sabe, de fato, o que passa no nosso coração. Quem sonda é Deus. Quem esquadrinha os nossos pensamentos, o nosso íntimo, é somente Deus. E aí, se você fica tomando decisões erradas, sem enxergar que você precisa de um direcionamento de Deus, você vai continuar sofrendo. E o que a gente faz na nossa inteligência limitada? Enquanto você está colhendo os frutos, né, dos erros passados, continua errando. Gente, é surreal. E eu fazia isso. Eu saía de um relacionamento ruim, aí tava lá eu colhendo, né, o resultado daquele relacionamento ruim. Aí o que eu fazia? Entrava em outro relacionamento ruim. E eu entrava em outro, fala Deus, né? E eu entrava em outro relacionamento ruim. Gente, se um dia eu for fazer uma live para contar todos os relacionamentos que eu tive, primeiro que eu tenho que falar pro meu marido, não assista. Não assista. E segundo, vai ser uma live de umas 10 horas. Eu tive namoro que durou uma semana. Por que durou uma semana? Nesse eu fui esperta. Eu comecei a namorar e aí ao longo de uma semana eu falei, não é isso que eu quero pra mim. Começou no sábado, no outro sábado terminei. Se eu tivesse sido assim outras vezes, eu teria evitado muita coisa. Se a gente pensasse mais antes de fazer, a gente sofreria menos. Porque um relacionamento que eu tive que realmente me tirou da igreja, me tirou da presença de Deus, eu sabia que eu não deveria entrar. E aí, como Davi... está rindo, Michele. E aí, como Davi errou, eu errei feio. Davi estava no palácio, ele estava lá na casa dele, bonitinho, sendo que era para ele estar na guerra. Quando você está num ambiente que não é para você estar, mesmo que seja seu, você tem que tomar muito cuidado com o que você faz. Era tempo dos reis estarem em guerra. Davi estava em casa. Não era para ele estar em casa, era para ele estar na guerra. Outra coisa, ele estava lá andando, todo tranquilão, bonitão. Em período de guerra, você não tem que baixar a guarda. A gente tem que estar com a guarda levantada o tempo todo. A gente tem que vigiar o tempo todo. E aí, o que ele faz? Ele vê a mulher lá, tomando banho, fazendo não sei o quê. A gente quase que dá a mão, Lissa. Minha filha, dá pra andar, dá pra dar a mão e caminhar uma milha juntas. Só Jesus na nossa causa. E aí você entende que quando você tá carente, ele tava no período de guerra. Provavelmente, né, tava sem fazer as coisas dele, que tal, que não sei o quê. E aí a carência, a cobiça, ele olhando para uma mulher. E a partir do momento que ele pergunta quem que é ela, e ele sabe quem é, ele decidiu pecar. Não existe esse tipo de pecado, né, traição, adultério, essas coisas. Não existe acidente. Eu tava andando, tropecei na boca de um cara. Não existe isso. Eles falaram para Davi, ela é fulana, é esposa do fulano, eu sempre esqueço o nome dele, se é Uzias, Urias, é esposa dele, ele é seu servo, que não sei o quê. Ou seja, ele mandou trazer para casa dele uma mulher que ele sabia quem era, que era casada. Ele sabia tudo. Ele decidiu. E o pior de quando você faz uma coisa errada é quando você continua fazendo. E aí depois o que ele tentou fazer? O que ele tentou fazer não, né? O que ele fez? Mandou matar o cara. Pecado atrás de pecado. É muito pecado. E aí quando você começa a pecar, se você não confessa, não se arrepende, você vai pecar para tentar encobrir o pecado e geralmente é maior. Porque quando você faz uma cagadinha assim, aí você tem que fazer um pouquinho maior para poder tampar. E aí ele fez o que ele fez. Foi um adultério seguido de um assassinato. Mas Davi era um homem segundo o coração de Deus. Não, gente, Davi não era um homem segundo o coração de Deus. A gente demora para entender. Tem certas passagens na Bíblia, eu tô preparando uns vídeos aqui para eu poder soltar depois, de coisas que a gente entendeu errado. Davi não era um homem segundo o coração de Deus. Davi foi escolhido segundo as escolhas, as características que Deus queria. Porque Saul foi escolhido segundo o povo.
Davi foi escolhido segundo aquilo que Deus queria, as características, aquilo que Deus estava procurando em uma pessoa, aí ele escolheu Davi. E não que Davi era um homem segundo o coração de Deus. As pessoas escolheram Saul pela aparência. E aí Deus escolheu Davi porque ele conhecia o coração de Davi. E aí isso é para mostrar também pra gente que independente do pecado que você cometa, se houver um verdadeiro arrependimento, Deus ele vai te perdoar. Só que tem consequência. E sabe o que eu acho interessante? Quando Davi estava lá jejuando, né, para que o bebê não morresse nem nada, ele estava lá tentando, como se diz, mudar aquela situação e tudo. Mas é aquele negócio, o jejum, às vezes a gente acha que o jejum, ele é para mudar Deus. Só que o jejum é para mudar a gente. O jejum não é para você pegar e mudar a decisão que Deus já tomou. O jejum é para mudar você, para você estar alinhado com aquilo que Deus vai decidir. Ah, eu vou fazer um jejum para Deus abrir a porta de emprego tal. Aí a porta não se abre. Mas a gente precisa entender que o jejum é para mudar quem nós somos, mudar a forma que nós lidamos com Deus. Jejum não é moeda de troca, não é barganha. Se eu faço jejum, é para eu matar a minha vontade, é para eu conseguir me controlar, me dominar, dominar minhas emoções, dominar aquilo que eu falo, aquilo que eu penso, ter mais intimidade com Deus. O jejum vai servir para isso, não vai para Deus fazer aquilo que eu tô querendo. Se for da vontade dele, ele vai fazer, se não for, ele não vai fazer. E aí e aí Davi tá lá fazendo jejum bonitão, que não sei o que, o filho morre, morreu, o que que ele faz? Ele come. O que que é isso? Entendimento. Deus não fez, agora deixa eu comer. Ele vai ficar lamentando? O que ele pôde fazer naquele período, ele fez. E isso também é você lidar bem com as suas emoções. Se Deus falou não pra você, é não. Você vai ficar chorando, você vai ficar remoendo. Quantas coisas eu já pedi pra Deus e Deus falou não? E aí, gente, é difícil lidar com o não de Deus? É. Mas você já viu que a gente lida super bem com o sim de Deus? A hora que Deus manda aquele carro que você pediu, você não fica perguntando pra Deus, ah, Deus, por que eu? Eu não mereço? Manda pra outro. Você não fala isso. Agora, na hora que Deus fala, não vou mandar o carro. Ah, não, é só comigo. Deus não me ama. Deus usa o outro, Deus abençoa o outro e comigo nada. A gente é muito vitimista. A gente é muito coitadinho, muito dodói, né? E quando a gente começa a entender que aquilo que Deus faz é aquilo que é o melhor pra gente, mesmo sem a gente entender. Por exemplo, eu comecei a tirar minha carteira em 2011. Nós estamos em 2023. Então, era pra eu ter minha carteira há 12 anos. Até hoje eu não tirei minha carteira. E aí, por quê? Eu fui reprovada 10, 11 vezes. Eu já até perdi as contas. Eu fui reprovada. E aí, às vezes, eu pergunto pra Deus, eu falo assim, Deus, por quê? Por que que eu não consigo tirar carteira se eu sei dirigir? Não sei, não sei. Uma hora vai vir? Vai. E se Deus irá falar que não vai? Paciência, eu vou continuar andando de Uber, vou continuar andando no banco de trás do marido. Fazer o quê? A gente precisa entender que existe um momento para todas as coisas. E se o momento de Deus é depois de um tempo ou nunca, você vai fazer o quê? Tô aguardando. Já várias pessoas já falaram pra mim, a carteira vai vir, tá? Tô no aguardo, a hora que vier, aí eu dou o testemunho completo. Mas enquanto não vem, a gente fica se perguntando por que que eu não consigo, por que que o outro consegue, por que que o outro isso. Às vezes a gente se permite fazer questionamentos e aí você precisa ter muito cuidado porque é uma linha muito tênue. Se você tá questionando Deus, apenas ali desabafando, tem problema nenhum, a gente tem que colocar para fora as nossas emoções. Mas se você está questionando Deus, reclamando, resmungando, como se diz, querendo colocar Deus contra a parede, não vai dar certo. E aí essa carência voltando lá para você não conseguir ficar sozinho, é justamente isso. Por que que você se sente sozinho? Por que que Deus ainda não te preencheu? É igual o Salmo 23, o versículo 1, que a gente fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É outro também que a gente aprendeu errado. Não é que o Senhor é seu pastor e a partir do momento que ele é seu pastor, nada vai te faltar. A partir do momento que ele é seu pastor, você não vai ter falta de nada, porque ele é tudo na sua vida.
E aí a gente acha, eu sirvo a Deus, Deus tem que me dar. Deus tem que isso, tem que aquilo. Tem nada. Tem nada. É umas coisas pesadas que a gente escuta, né? Deus não te deve nada. Deus não tem que te dar nada. Porque o principal ele já liberou, ele já deixou gratuito para todo mundo, que é a salvação. E aí, além da salvação, aí a pessoa quer ser famosa, quer ser rica, quer ser isso, quer ser aquilo. Ela quer um monte de coisa. Aí você pergunta, tudo que você faz para Deus está proporcional ao que você pede? Está proporcional? Porque, por exemplo, eu tenho um carro que é um sonho de consumo desde 2009, que é a BMW X6, preta, maravilhosa. E aí eu tô querendo uma BMW X6 preta. A gente sabe que ela é o olho da cara. Será que eu tô fazendo coisas proporcionais para eu ser abençoada? É lógico que tudo que a gente fizer para Deus vai ser pouco. Só que tem pessoas que o pouco que faz é extremamente pouco. É muito, muito, muito pouco. É até, né? Muito pouco. A pessoa não faz nada para Deus. Ela vai na igreja só no domingo. Ela abre a Bíblia só no domingo. E aí ela tá querendo que Deus prospere. Ela tá querendo que Deus abençoe. Eu lembro uma vez, se minha mãe assistir depois, ela vai xingar. Eu lembro que teve uma vez que minha mãe falou assim, não vou na igreja hoje não, que eu não tô afim não. Eu sei que tem dia que a gente não tá afim, gente. Eu sei disso, tem dia também que não, né, a gente não tá afim. Aí eu virei pra ela e falei, já pensou se Deus falar que não vai te abençoar porque ele não tá afim? Aquilo que a senhora tá pedindo, ele não vai te dar porque ele não tá afim. E aí a gente começa a enxergar as coisas, peraí. Então, quando eu tô precisando, eu vou, né? Deixa eu ir lá, que Deus é bombeiro, é hospital, é polícia, só vai quando precisa. E aí a gente fica nessa de querer, querer, querer e pouco fazer. A gente ora muito mais pedindo do que agradecendo. Se hoje passasse um furacão na sua vida, tirando tudo o que você reclama da sua vida, você acha mesmo que depois você ia ficar feliz? Quando você reclama do casamento, quando reclama dos filhos, quando reclama do carro, reclama do emprego, reclama do corpo. Ai, minha perna tá muito flácida. Ai, meu cabelo tá muito isso. Aí ele sai tirando tudo que você tá reclamando. E sabe o que eu acho interessante? A gente não precisa perder para dar valor. Ontem eu falei aqui sobre a viúva do azeite, né? E aí quando o profeta pergunta para ela, o que você tem? Primeiro ela fala o quê? Nada, a não ser uma botija de azeite. E aí, se você não assistiu essa live de ontem, tá aqui, depois você assista. Ela sabia o que ela tinha. Porque se ela soubesse, se ela não desse importância mesmo, se ela não soubesse, ela ia falar nada. Mas quando você fala, eu não tenho nada, mas tenho uma botija, você sabe o que você tem. Só que você desmerece. Porque para você o pouco é insignificante, não tem importância. E aí Deus não precisa de muito para poder fazer milagre. Deus precisa do que você tem. Só que enquanto você ficar desvalorizando o que você tem, continuar nessa carência de achar que merece migalhas, relacionamentos ruins, permitir que pessoas te distratem, te tratem mal, Deus vai deixar você nessa corda aí. Como se diz, você vai se enforcar nessa própria corda. E aí aconteceu um milagre surreal na vida dela, que foi encher todas as vasilhas vazias. Tem um monte de gente à sua volta vazia, precisando ser cheio desse pouco que tem dentro de você, e você fica guardando. Você fica retendo. Eu não vou encher a vida de fulano, não. Não vou não, porque fulano não merece. Mas você merece, né? Você merece. O outro não merece conhecer a Deus, ele não merece ter uma oportunidade de se converter, porque na sua cabeça ele não merece. E aí a pessoa está do seu lado precisando de Jesus e você não fala para ela. E aí você pega um ônibus, você não fala de Jesus. E aí você está no trabalho e você não fala de Jesus. É muito pesado. Porque eu fui essa pessoa durante anos. Às vezes eu fico revoltada comigo. Eu falo assim, meu Deus, por que eu perdi tanto tempo? Eu tenho 36 anos e eu praticamente nasci na igreja. Ao longo desses 33 anos... 36, olha eu querendo ficar mais nova. Ao longo desses 36 anos, o tanto de cagada que eu fiz, o tanto de tempo que eu perdi, quantas pessoas passaram pela minha vida sem nem sonhar que eu era cristã. Quantas pessoas passaram pela minha vida e eu envergonhei o nome de Jesus porque falava assim, uai, mas você é crente? Foram várias vezes. E aí eu falo que eu tenho que ficar correndo contra o tempo. Eu tenho que compensar.
esses 30 e tantos anos aí, que eu fiquei fazendo só trem que não devia. A verdadeira conversão não é você nascer num lar evangélico. Não é você ser a pessoa que cresceu na igreja ou ser a pessoa que está na igreja. A verdadeira conversão é quando você é transformado. E converter dói. Dói, porque aí você tem que mudar um monte de coisa, você tem que parar de fazer um monte de coisa. Eu cresci vendo coisas dentro da igreja e na minha casa eu via outra. Eu cresci aprendendo coisas erradas. Gente, eu tô fazendo, eu tô para preparar um estudo sobre jejum, porque eu aprendi o jejum de uma forma muito errada. Eu lembro eu criança que, né, a igreja que a gente era, obrigava todo mundo a fazer jejum. Gente, uma criança que ninguém explicava. Eles não explicavam o jejum. Era você ser obrigado a ficar sem comer e ponto. Eu tinha um ódio de jejum, um ranço que eu falava. Por que que minha mãe tá me mandando ficar sem comer? E aí o que eu fazia? Ia beber água e enchia a barriga d'água. Porque aí depois do culto de manhã entregava o jejum. Olha o quanto que faltava sabedoria do pastor dessa igreja. De não instruir, de não ensinar, de não pregar a verdade, de ensinar o jejum vai ser feito por esse motivo. Quando você coloca uma criança para fazer algo, primeiro que você tem que explicar para ela de uma forma que ela vai entender. Se eu chegar para o Rodrigo, meu filho tem 5 anos, se eu chegar para o Rodrigo e falar, filho, você vai fazer um jejum, eu tenho que pensar num jeito de ensinar para uma criança que tem só 5 anos a compreensão de algo que é além do físico, é do espiritual. Não é só simplesmente falar que você vai ficar sem comer porque Deus quer. Uai, porque a mamãe quer. Não é assim. Aí é onde a gente vai crescendo na ignorância, na falta de sabedoria. E eu cresci vendo muita coisa errada dentro de igreja. Vendo o pastor pedir para você deixar de dar o aluguel da sua casa para deixar no altar. Pedindo relógio, pedindo suas joias, carro, sabe? Então, assim, quando você cresce vendo coisas erradas, gente, até falar que se você não desse dízimo, você ia pro inferno. Eu lembro uma fase... Oi, gente. Eu desviada, eu dava o meu dízimo para minha mãe entregar na igreja. Olha isso. Ó. E o que estava resolvendo? Deus receber meu dízimo, mas a minha vida estava perdida. Se ele voltasse, eu ia pro inferno. Porque não é o dízimo que vai me salvar. E aí tava eu lá, bonitinho, final de semana na balada e pegando o dízimo e entregando. Mãe, entrega lá na igreja. Palhaçada. E aí, quando você começa... muita coisa, minha filha. Quando você começa a buscar a verdade, eu tô sempre falando aqui, tenha seu próprio conhecimento. Tenha seu próprio conhecimento. Busque conhecer a palavra de Deus. Se você não é uma pessoa que busca teu próprio conhecimento, você é facilmente enganada. Se tudo que eu tô falando aqui, que eu citei referência, coisa de Bíblia, né? Se você não conhecer ou não procurar conhecer, você vai aceitar. Por isso que a gente aceita o que pastores falam. E eu fico abismada de ver pessoas que colocam pastor é Deus no céu e pastor na terra. O pastor tá num pedestal. Pastor que fica expondo as ovelhas, fica dando cajadada. Gente, o cajado, ele tem aquela ponta curvada assim, ó, que é para você puxar a ovelha para perto. É para você cuidar, é para você orientar. Não é para sentar o cajado, não. E tem pastor que expõe a ovelha na frente da igreja. Fica contando para todo mundo o que a pessoa tá passando. Lá em João 10, eu tenho pedido a Deus para melhorar a minha memória, porque eu esqueço, em termos de versículo, essas coisas, sabe? E a gravidez do Felipe, gente... A minha memória foi só o sangue do cordeiro, tá? Eu lembro que quando eu tava com uns 4 meses, não sei, 3. Aí eu tô olhando assim, eu tô assim, nossa, minha barriga tá grande, tô precisando emagrecer. Aí que eu lembrei que eu tava grávida. Eu fiquei com a memória péssima. Gente, a minha memória ficou horrível quando eu tava grávida do Felipe. E aí depois que ele nasceu, ela aos pouquinhos foi voltando. Mas eu percebi que ela não voltou totalmente, não. Mas lá em João 10, deixa eu ver se é João 10 mesmo. João 10, que fala que aqui sobre o bom pastor.
Todo mundo fala que esse ladrão aqui é o diabo, é o inimigo. E não é, gente. É mais um texto para a série de vídeos que eu tô preparando aí para poder postar de coisas que a gente aprendeu errado. João 10. Na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Se você pegar a cultura deles, né, dos judeus naquela época, eles faziam um cercadinho assim, ó, eu precisava fazer a unha. Eles faziam um cercadinho e colocava as ovelhas lá dentro. E aí o próprio pastor, ele ficava na entrada. Então ele era a porta. Por isso que para você passar, você tem que passar pela porta. E quem que é a porta ali? Jesus. Lá no 2. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as ovelhas e as traz para fora. Quando tira para fora as ovelhas, vai adiante delas e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele porque não conhecem sua voz. Gente, depois você pesquisar sobre a ovelha, é uma coisa surreal. Ela realmente, ela escuta e ela conhece a voz do pastor dela. Se você chegar lá toda bonitinha, mas assim, ela não vai. Ela vai obedecer o pastor dela. Ovelha é fiel. E se você tem filhos, ensine os seus filhos a serem ovelhas, porque o seu filho não é responsabilidade do seu pastor. E o que eu mais vejo hoje são mães entregando os seus filhos para serem cuidados pelo pastor. A função do pastor não é educar o seu filho. Então você tem que criar o seu filho no caminho para ele conhecer a palavra de Deus, para ele ter relacionamento com Deus e ensinar o seu filho a ser ovelha, para quando o pastor começar a pastorear o seu filho, ele entrar em obediência. E aí tem filho que é rebelde porque a mãe e o pai não ensinou o filho a ser ovelha. Porque a nossa obrigação é ensinar o filho no caminho. Aí tá aqui, Jesus lhes disse essa parábola, mas eles não entenderam o que ele dizia. Jesus falava muito por parábolas, né? E eu gosto demais, porque dá uns enigmas assim legais e tal. E aí no 7, tornou, pois, Jesus a dizer-lhe, em verdade, vos digo que eu sou a porta. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pasto. O ladrão vem senão somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E aí, por que as pessoas falam que é o diabo isso aqui? Porque é muito cômodo você virar e falar que é o diabo que veio para roubar, matar e destruir, certo? Só que aqui não. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, o que não é pastor, mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê o lobo vir, deixa as ovelhas e foge. O lobo arrebenta e dispersa as ovelhas. Esse mercenário, você sabe o que é? São esses pastores que ficam tirando dinheiro das pessoas. São esses pastores que ficam fazendo, vamos fazer a campanha do não sei o quê. E aí você faz o seu voto de R$1.000. É a pessoa que fica usando o nome de Deus para poder tirar dinheiro. Esse que é o mercenário. No 14, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e das minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a vida pelas ovelhas. Você acha que é todo pastor que dá a vida pela ovelha? Não é. E aí aqui, ó, no 16, ainda tem outras ovelhas que não são deste curral. Isso seria o quê? As ovelhas ali eram como se fosse o povo de Israel e as que não são desse curral, os gentios. Também não me convém juntar estas e elas ouvirão a minha voz. E haverá um só rebanho e um só pasto, que é quando todas as pessoas que aceitarem a Cristo ficarão em um só rebanho, que é onde é uma só igreja. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a vida para tomá-las.
Ninguém tira de mim, mas eu de mim a dou. Tipo, ninguém tirou a vida de Jesus. A gente acha, né, que as pessoas entregaram Jesus e crucificaram. Não, foi Jesus que se entregou. Que a hora que ele quisesse, ele tinha saído dali. Ninguém a tira de mim, mas eu dou de mim mesmo. Tenho poder para dar e poder para tomar. Este mandamento eu recebi do meu Pai. Aqui no 10, o ladrão vem senão somente para roubar, matar e destruir. Por que que não é o diabo, gente? Porque é o pastor, é o líder. Quem que manifesta amor pelas igrejas? É o pastor. E aí, quem que veio antes de Jesus? Quantas pessoas foram passando antes de Jesus, pregando, falando? E aí foram essas pessoas que foram sendo os verdadeiros lobos, destruindo as ovelhas. E aí a gente acha, ai, o diabo veio para roubar, matar e destruir. Não, o diabo veio para fazer essas coisas, mas ali está se tratando de igreja. Está se tratando de pastores, de líderes, de mestres que não cuidam das ovelhas. Eu tô meio perdida aqui porque o Felipe tá aqui mamando. Eu tô aprendendo a conseguir me concentrar com os meninos, que não é uma coisa muito fácil para mim, sabe? Me desligar de barulho, essas coisas. Então eu fiquei meio perdida aqui um pouquinho. Mas depois eu vou falar melhor sobre isso. Ali, o bom pastor é Jesus falando sobre pastores que não são verdadeiramente pastores como ele instruiu. São pessoas que estão usando o nome de Deus para ganhar dinheiro, para ganhar fama, não cuidam das ovelhas como deveriam. É tanta coisa na Bíblia. Gente, a Bíblia é limitado aqui, né? O tamanho assim da Bíblia. Se você pegar a Bíblia e falar assim, nossa, a Bíblia, né? Limitada. Mas quando você começa a estudar a Bíblia, é um leque assim surreal. Surreal, surreal, surreal. Amém, amém, Michele. Obrigada. Gente, a Michele é uma querida. A Michele é uma coisa engraçada. A gente se conheceu num período que eu trabalhei numa concessionária e a gente quase não tinha contato. Anos depois a gente passou a ter contato de novo, aí perdeu depois, aí voltou de novo, aí agora voltou de novo, aí espero que não saia mais. E a Michelle é aquele chaveirinho que a gente tem vontade de pôr no bolso. Alguém menor do que eu, gente, porque geralmente é todo mundo maior, né? Alguém menor do que eu. E a Michelle é aquela famosa irmãzinha, mas que, ó, pensa numa mulher de Deus. Mulher de Deus. Inclusive, as mulheres que estiverem aqui, me chama depois no direct para eu mandar para você, se você for de BH e região, que dia 20 tem algo maravilhoso para você. Então, você que é mulher, me dá um oi, porque como tem gente, igual ontem, tinha gente de São Paulo, então, assim, não tem necessidade, né, de ficar dando endereço, assim, e tal. Aí me chama no direct que eu mando para você o flyerzinho bonitinho e tal. Pro dia 20 agora desse mês. Algo maravilhoso que vai acontecer, que eu tenho certeza que Deus está preparando algo incrível pra gente. E aí, ó, eu comecei falando sobre carência e agora eu tava falando sobre o bom pastor. Gente, eu faço live, começo com um assunto e vou pra outro. Ô, glória. Eu vou falar aqui rapidinho 4 dicas para você conseguir lidar com carência. É uma salada de fruta gospel, só pode. Eu tenho que aprender a ficar num assunto só, que aí eu vou puxando um trem, vou puxando o outro. Como lidar com a carência? 1. Reconheça a sua carência. Se você é uma pessoa carente, reconheça. Fala, eu sou carente. Eu sou carente. Quando a gente não assume que a gente é algo, dificilmente a gente vai permitir ser tratado. Se uma pessoa fica negando que ela tem algo, ela vai continuar sofrendo, né? Porque a negação não vai trazer a cura, pelo contrário. Então, reconhecer que você precisa de cura, seja em qualquer coisa, aqui como o assunto é carência, né? Qualquer coisa, assume que você precisa. E uma das coisas que eu sempre falo, a pessoa que é orgulhosa, gente, ela sofre 2 vezes. Porque além dela ter que lidar com o orgulho, ela tem que lidar com a falta de reconhecer que ela é orgulhosa, que ela precisa. Se você chega para uma pessoa orgulhosa e fala que ela é carente, nossa, não, você que é carente.
ela vai tirar o corpo dela fora. Agora, se você fala para uma pessoa que não é orgulhosa, que ela é carente, ela pode até começar a pensar, né, e tal. Então, reconheça que você é uma pessoa carente, se você for, né? 2, não sinta culpa. Às vezes, a gente se culpa tanto por algo que a gente faz de errado, e quando é uma pessoa, a gente tem carinho, a gente acolhe, a gente abraça, a gente não sei o quê. A gente trata aquela pessoa com muito carinho, mas quando é a gente, não. Quantas vezes a gente não tem o carinho que a gente deveria ter com a gente, mas tem com outras pessoas? Muitas das vezes, a gente é aquela pessoa que dá o melhor para os de fora, às vezes até para os de casa, né? Mas dá o melhor para os outros e para a gente é o pior. Vai comprar um presente, compra um presente incrível para a pessoa, mas quando é para a gente, compra aquela promoção, aquela coisa das bancadas. Não tem problema nenhum. O problema é quando isso se torna um comportamento na sua vida. Você sempre fazer o melhor para os outros e para você não. Você se anula e faz tudo para o outro. Sabe aquela pessoa que está sempre disponível? É uma pessoa que sofre. A pessoa que fala assim para todo mundo, gente, é uma pessoa que sofre tanto. Porque ela tem que entender que na hora que ela tem que falar não, se o outro brigar, achar ruim, é um problema do outro. Eu já falei não para pessoas que, nossa, a consequência foi complicada. Mas aí é melhor você ter que lidar com o outro do que com você mesmo. Porque você é a pessoa que você mais convive, não é verdade? Eu fico 24 horas comigo mesma. E aí eu vou ficar caçando confusão comigo? Eu não. Aí é uma pessoa que eu vejo uma vez na vida, aí eu tô fazendo o que a pessoa quer, pra uma pessoa que eu mal vejo, pra ela lá ficar feliz e eu ficar toda detonada. Não. Então não sinta culpa pelas coisas que você já fez. Comece agora a tratar isso. Converse. Se você tá num relacionamento e você é carente, converse com a pessoa. Olha, eu sou uma pessoa carente, eu necessito de atenção, eu tô me sentindo muito sozinha, eu tô me sentindo muito largada. Começa a falar pra pessoa, põe pra fora. Gente, esse negócio de você colocar pra fora, quando a palavra fala pra gente confessar os pecados, não é pra gente ser perdoado, é pra gente ser curado, porque quem perdoa é Deus. Lógico que a pessoa ali, né, ela vai te perguntar se você fizer algo com ela. Mas quando você precisa confessar um pecado, é para você conseguir se libertar dessa culpa, conseguir se curar. Às vezes você tá precisando colocar algo para fora que tá te doendo e você não sabe com quem falar. Com quem que você vai falar? Com uma pessoa de confiança. E se não existir uma pessoa de confiança, pague uma pessoa. Isso é um terapeuta, um psicanalista, um psicólogo, um psiquiatra. Pague alguém. Se você não sente confortável em falar isso para sua esposa, para seu marido, para sua mãe, para seu pai, para seu amigo, para o seu pastor, vai numa consulta e confessa. Procure preferencialmente, né, uma pessoa cristã, porque aí ela pode levar isso para um âmbito espiritual e de repente ali ter uma oração, ter uma cura de verdade. Mas não deixe de falar, a gente precisa colocar para fora. Não exija o outro o tempo todo. Tem pessoas que querem que o outro fique grudado 24 horas. A pessoa quer atenção o tempo todo. A pessoa quer que o outro faça tudo o tempo todo. Se a pessoa manda uma mensagem e o outro não responde, já imagina 1000 coisas. Então pare de ficar exigindo o outro ser presente o tempo todo na sua vida. Né? Tem pessoas que não fazem nada sem o outro, gente. Tudo que a pessoa vai fazer, eu tenho que ir. Eu e o João, tem uma amiga minha que ela fala assim, ai, quando eu tiver um relacionamento, eu quero que seja assim também. Já teve vezes de eu sair e o João tá lá na casa com a minha família lá, com os parentes, né, do meu lado, e eu não fui. Eu não lembro o que aconteceu e eu não fui. Isso já aconteceu várias vezes. E já teve vezes, por exemplo, de ter churrasco na casa da irmã dele, ele não quis ir, eu peguei os meninos e fui. Porque a gente não tem essa coisa de, eu só vou se você for. Eu falo, amor, vão? Não, então tá, tô indo. Aí ele, amor, vai? Não, então tá, tô indo. Porque antes de ser esposa, eu sou Natália. Antes dele ser marido, ele é João. E aí, quando você entende que você tem que ter uma individualidade, você começa a enxergar a pessoa como um indivíduo que, por mais que vocês sejam casados e se tornem um, vocês não são um. Vocês são dois. Essa unidade não é para a pessoa ficar grudada o tempo todo, não. Nossa, gente, até é chato, né? Imagina, o tempo todo a pessoa de cima, pelo amor de Deus.
O 5, cuidado com a indisponibilidade emocional. A sua emoção tem que estar curada. Você precisa curar a sua emoção. Não tem como você lidar com coisas emocionais se você permanecer ferido. Eu já até falei aqui sobre Noemi. E para mim, Noemi, a gente coloca muita ênfase em Ruth, né? Mas Noemi foi uma pessoa ferida que decidiu não ferir. Quando ela perde o marido e os 2 filhos, ela fala para as noras voltarem, né? Para os seus pais, para sua família. E aí uma vai embora e aí a outra fica. A que decide ficar, ela começa a receber tanta coisa da parte de Noemi que parece que Noemi é uma mulher super forte, curada, que está numa fase ótima. E Noemi estava tão mal que ela mudou o nome dela para Mara, amarga, amargurada. Imagina, você perde seu marido, você perde seus filhos. A gente não sabe o relacionamento que ela tinha com esse marido. Vai que esse marido era maravilhoso, vai que era um homão incrível. E aí ela tá viúva, sem os filhos, tá pobre, porque é viúva, né? Não podia trabalhar e tal, ficou pobre. E aí ela vai e dá bons conselhos para Ruth. Uma pessoa que estava ferida, estava levando cura para outra pessoa. Mágoa deixa a gente cego. Sentimentos negativos, na verdade, eles conseguem deixar a gente fora do eixo normal, né? Fora daquilo que se espera de uma pessoa agir. E aí eu vejo inteligência emocional em Noemi a partir do momento que ela, amargurada, ferida, passando por 3 tipos de luto, ela ainda assim consegue proporcionar coisas boas para Ruth. Ela dá boas instruções para Ruth em relação a Boaz e o resultado dessa simples ação de Noemi foi Ruth ter entrado para a genealogia de Jesus. Foi Ruth ter a vida dela transformada. E aí eu aprendo também porque tem pessoas que entram na nossa vida só para trazer a discórdia, só para trazer o auê, só para trazer confusão. Ló entrou na vida não, né? Ló era sobrinho de Abraão. Ló na vida de Abraão foi só encheção de saco. Ele poderia perfeitamente ter aproveitado a oportunidade de caminhar com o pai da fé. Ele poderia ter feito outra história para ele, mas não. O que ele era? Zoiudo, caçador de confusão. Na hora que Abraão fala para ele escolher que lado que ele vai, o que ele faz? Escolhe o melhor. Ele nem empatia com o tio dele ele teve. Não, tio, pode escolher. Eu vim com você, você que tá me ajudando, que não sei o que. Não, pode escolher o melhor para você. Ele não, zoiudo, escolheu o melhor e depois se lascou. Aí o que Noemi fala? Aonde você for, eu irei. Ela não abandona a sogra dela pobre. A sogra dela estava pobre, ela falou que não ia abandonar a sogra dela. Agora Ló não. Ló zoiudo não. Pode ir pra lá, ele já estava rico, né? Pode ir pra lá, porque eu vou pra esse lado de cá que é o melhor. Saiba quem você deixa na sua vida, tá? Saiba quem você deixa na sua vida. Tem muita gente que fica mantendo Ló na vida e fica expulsando umas Ruths da vida. Saiba encerrar ciclos. Saiba tirar pessoas da sua vida que Deus mandou. Não coloque de volta pessoas que Deus já tirou. Eu já fiz isso, tive uma baita dor de cabeça depois. Ficar trazendo pessoas que literalmente foram tiradas por Deus. E aí você tá trazendo, aí tá caçando confusão de novo. Lealdade é uma coisa que diz muito sobre a pessoa. Diz muito sobre a pessoa. Muito, muito, muito. Porque não é o que o outro faz. Por exemplo, né, igual a Michelle tá aqui. Aí vamos supor que eu faço algo horrível pra Michelle. Aí ela vai e faz de volta. A gente não deve mudar quem a gente é pelo que as pessoas fazem. Eu tô sempre falando isso aqui. Não deixe de ajudar as pessoas que você ajuda, porque uma pessoa já te feriu, já te magoou, já aprontou com você. Se eu fosse deixar de ajudar as pessoas pelo que já fizeram comigo, não era para eu ajudar ninguém, porque já, olha, vou te falar, aquele famoso sapateou no soldado ferido lá. Jogaram o que podia. Já quebrei muita cara com parente, então, nosso Deus.
É complicado. E aí imagina se eu deixo de ser bênção na vida de outras pessoas por causa do que fizeram. Eu já falei aqui sobre a serva de Naamã. Gente, a serva de Naamã, acho que foi ontem, antes de ontem, que eu comentei sobre ela de novo. A serva de Naamã, num dia ela tá livre, no outro ela é escrava. Ela não deixou de ser quem ela era por causa do que Naamã fez com ela. Levou ela escrava, né? Pra ela ser escrava dele. E aí ela vai e fala que ele pode ter a oportunidade de ser curado. E quando você é curado em termos de relacionamento, porque ela fala para a esposa dele, se o meu Senhor, isso mostra que ela era curada em relação a ele. Porque se ela não fosse, ela ia falar, ó, se o seu marido quiser ser curado, ela chama ele de Senhor. Porque para ela era indiferente o que ele tinha feito com ela. Ela ia permanecer a mesma. Nós somos livres em Cristo. E se você é livre em Cristo, as pessoas podem até te prender, mas você vai continuar sendo livre. E aí ela vai e fala para ele como que ele pode ser curado. Você acha mesmo que uma pessoa ferida e que não entende que ela precisa distinguir a ferida, que ela precisa se livrar da forma que ela vai agir em relação à ferida, você acha mesmo que a pessoa vai fazer isso pro outro? Quantas pessoas aqui, se fossem levados como escravos para trabalhar, para sair do meio do seu povo, da sua terra, iriam falar que, ó, você pode ser curado? Talvez a pessoa ia ficar rindo, ah lá, eu sei onde que ele pode ser curado, mas eu não vou falar. Ou então fazer uma barganha, né, uma chantagem. Eu sei onde você pode ser curado, mas você tem que me dar tanto. Porque pessoas têm uma dificuldade enorme de serem essa ponte quando elas não são beneficiadas. Ah, pra que eu vou falar pra fulano que lá tem um lugar pra ele? Eu não vou ganhar nada com isso. É complicado. É muito complicado. E aí você vai enxergando como que as pessoas são pelo que elas fazem. É impossível você saber como que uma pessoa é se ela não fizer nada. Então, como os frutos revelam, né, a árvore, as ações das pessoas mostram quem elas são. Se você vê uma pessoa falando uma coisa e agindo de forma diferente, ela é hipócrita, ela é mentirosa. E é muito fácil você ver. É muito, muito, muito fácil. Eu lembro uma vez, hoje a gente já não tem contato mais e tal, uma amiga que acabou a amizade terminando, e ela era, acho que, gerente num determinado estabelecimento, que era perto da minha casa, e aí tava contratando, na época eu não tava trabalhando e tal. Aí depois eu encontrei com ela, aí eu falei assim, nossa, você podia ter me falado e tal. Ah, eu não sabia que você ia querer. Gente, aquilo que a gente não sabe, o que a gente faz? A gente pergunta. E mesmo que soubesse, ô Natália, tá tendo uma vaga aqui, você tem interesse, você mora aqui perto, às vezes você tá precisando, às vezes você já tá trabalhando, às vezes você conhece alguém. E aí você começa a enxergar no que as pessoas fazem com você, como elas verdadeiramente são. A gente tem que ter muito cuidado com as pessoas que a gente anda. Muito, 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 muito. Naamã estava rodeado de pessoas boas. Naamã estava rodeado de pessoas boas. Se Naamã não fosse um bom marido, a esposa não ia falar para ele que ele poderia ser curado. Se ele fosse um marido ruim, se fosse um Nabal da vida, o que ela ia fazer? Deixa esse homem morrer nessa lepra. De mim, ele não vai saber que pode ser curado. Isso é uma praga, esse homem. Deixa esse homem leproso. E aí o rei envia ele. O rei enxergava que ele era um bom chefe do exército, porque senão o rei também não tinha feito a carta para enviar para outro rei. E aí quando ele fala que não vai entrar, ai, tô com nojinho, não vou entrar na água. Não tá na Bíblia assim não, viu, gente? É o que eu tô falando. E aí o que os servos dele falam? Mas se ele não te pedisse uma coisa mais difícil, você não ia fazer? É só mergulhar. Mergulha aí. Ele estava cercado de pessoas incríveis. Naamã estava rodeado de boas pessoas que contribuíram para a cura, para o relacionamento, para tudo na vida dele. E aí tem gente que fica trazendo para perto as peninas da vida, né? Fica igual Eva, dando ouvido para serpente, se permitindo perder relacionamento com Deus por causa de conselho errado. Aí dá ouvido para serpente, mas não dá ouvido para Deus. Faz o que a serpente falou, mas não faz o que Deus falou. Aí depois é expulsa do paraíso, aí acha ruim.
O que a pessoa fala de você diz muito sobre a pessoa. Eu concordo com isso em partes. Por quê? A partir do momento que a gente fala de algo que uma pessoa está fazendo, a gente está falando de fato ali da pessoa. Mas existem pessoas, sim, que começam a falar coisas distorcidas, inventam. E gente, conversa fiada é uma coisa que, como a própria palavra fala, né? Que o que mata é o que sai. E língua, ó, eu vou te falar, o trem difícil de controlar. 6, evite se humilhar. Tem pessoas, eu já fiz coisa que a minha vontade era de socar minha cara. De você ficar se humilhando pra ter relacionamento de volta, pra ter amizades. Nossa, é coisa que eu acho que Deus deve olhar e falar assim, eu não te criei pra você fazer isso, não. Pelo amor de mim, eu não te criei pra você fazer isso, porque não tem cabimento. A pessoa carente, ela se humilha de uma forma surreal. Surreal. Ela coloca tudo que ela tem como um nada. Como um nada. Porque a partir do momento que ela se humilha, porque a gente tem que se humilhar para Deus. A partir do momento que ela se humilha para uma pessoa, ela tá deixando bem claro que ela não tem importância nenhuma. Porque relacionamento não é na base da humilhação. Se você precisa se humilhar para estar com uma pessoa, esse relacionamento já está totalmente fadado ao fracasso. Não existe um relacionamento que tenha que ter humilhação. Reconhecimento, humildade. Agora, humilhação. 7, fortaleça sua relação consigo mesmo. A pessoa que é muito carente afeta a autoestima, né? Que eu falei antes de ontem aqui. Afeta muito a autoestima. E aí, quando você entende que se você não tem um bom relacionamento com você, como é que você vai esperar que o outro tenha? Se você não consegue lidar com você mesmo, como é que o outro vai lidar com você se nem você se entende, nem você se conhece, nem você sabe o que você gosta, o que você quer? A live, na verdade, ia ser para falar sobre pessoas solteiras, para saberem escolher um relacionamento. Porque antes de você entrar num relacionamento, você precisa ser solteiro. Você precisa saber ser solteiro. Se você não sabe ser solteiro, você não vai saber ser namorando, noivado, casado. Quando você entende como você deve ser uma pessoa solteira, que você tem que estar inteiro, e a integridade não se trata de perfeição. A integridade, ela é principalmente quando você está inteiro em Deus. E aí, quando você consegue conhecer as suas emoções, o que é que te irrita, o que é que você não gosta. Tem pessoas que têm coisas que elas não suportam em outra pessoa e aí ela vai e se relaciona com alguém que faz exatamente aquilo que ela não gosta. E aí o relacionamento já começa assim, né? Daquele jeito. Porque o divórcio, ele começa no namoro, assim como o casamento. O casamento e o divórcio vão começar no namoro. Se aquele namoro vai dar certo, ele vai virar casamento. Se aquele namoro der errado, vai virar divórcio. E é muito complicado falar sobre isso, porque aí teria que ser uma outra live. É tanta coisa que você tem que enxergar no outro antes de decidir casar. Nossa, gente, é trem demais. O 8, encontre hobbies e paixões. A gente precisa fazer coisas que a gente gosta. A maternidade, depois que eu virei mãe, eu entendi que muita coisa não é falada. E eu vou continuar essa briga, sabe? De que mães deveriam falar a realidade sobre relacionamento, sobre maternidade. A maternidade, ela é cansativa, ela é desgastante. Filhos são bênçãos? São heranças? São. É um privilégio poder... É uma dádiva, né? Você poder engravidar é um privilégio muito grande. Quantas mulheres desejam e não podem, ou têm dificuldade, enfim. Tem tudo isso. Mas a gente não pode romantizar e nem colocar isso como algo extremamente fácil. Porque a maternidade não é. Não é. Quantas coisas você vai ter que abrir mão por um determinado período? Quantas coisas você vai ter que deixar de fazer ou fazer no tempo deles? Quantas coisas que mudam no corpo? Porque para o homem ser pai é muito fácil. É muito fácil. Ele manda o ingrediente pro forninho, né? Mas aí quem sofre toda a mutação, toda a alteração, tudo, é a mulher.
e gerar um filho, gente, que mudança que o corpo tem. Eu não fazia ideia. Até eu engravidar, eu não fazia ideia da mudança que é no corpo da gente. É uma coisa surreal. E não adianta falar que nada volta a ser como antes. A pele da gente, a textura, tudo muda, muita coisa muda. E aí, se você mergulha na maternidade de cabeça, sem sair um pouquinho para ter um tempo para você, você vai viver cansada, estressada. E eu tava precisando fazer isso por mim, porque eu tava muito desgastada. Um cansaço fora do normal. Muito cansado, o Felipe, né, acordando de madrugada e tudo, porque ele ainda mama. E aí, Rodrigo, ele é super elétrico, e eu sentava para estudar e eu não tinha tempo, e eu tentava isso, tentava aquilo. Se a gente não faz existir um tempo pra gente, a gente vai ficar cansada. A gente vai enxergar a maternidade como fardo, como algo pesado, algo difícil. Mas é por quê? Porque a gente tá deixando de fazer coisas pra gente. E para eu amar o outro, primeiro eu tenho que me amar. Para eu cuidar do outro, primeiro eu tenho que me cuidar. E tudo aquilo que eu vou deixando, tudo que eu vou me deixando em segundo plano, primeiro vem a casa, depois eu. Primeiro vem o marido, depois eu. Primeiro vem os filhos, depois eu. E aí esse eu, na verdade, ele vai ficando tão lá para trás que chega uma hora que você não se reconhece mais, você não se enxerga mais. Antes de casar ou de ter filho, né? Você se cuidava, se arrumava, você era uma pessoa alegre, você era uma pessoa isso, pessoa aquilo. Eu já vi uma mulher falando que o marido falou que ela era mais alegre antes de ter filho. E aí, por que isso aconteceu? Porque ela estava mergulhada na maternidade dessa forma, sem ter tempo para ela, sem fazer nada para ela. Então, encontre algo que você goste. Uma coisa que me dá prazer é ficar sentado estudando. Para mim é extremamente prazeroso. Então, o que eu faço quando os meninos estão dormindo ou quando eles estão quietinhos brincando, alguma coisa assim? Eu não deixo de fazer algo que eu gostaria de fazer. Ah, que maravilha! Meu notebook descarregou. A gente não pode deixar de fazer aquilo que a gente gosta, que dá prazer, que a gente... Só um minutinho. Com o Felipe no colo... Ai, pronto. Pronto, meu amor, tá acordando aqui. Encontre algo que você gosta de fazer. Encontre algo que você gosta de fazer. Às vezes, é cuidar do seu cabelo. Às vezes... Ô, benção, volta. Às vezes é cuidar do seu cabelo. Às vezes é você... Sei lá, fazer um artesanato. É uma coisa que eu gosto de fazer, que me ajuda a relaxar, artesanato, coisas artesanais. A gente precisa acalmar a mente da gente. A gente precisa acalmar a mente da gente. Porque se a gente não acalmar a mente da gente, a gente surta. As emoções vão ficando daquela forma que ninguém consegue controlar. Então não deixe de cuidar de você e principalmente das suas emoções. Vou acelerar aqui para acabar. O 9. Fortaleça sua confiança no outro. Gente, só quem já teve relacionamento assim que vai entender. Relacionamento que não tem confiança. É literalmente uma amostra do inferno. Porque é horrível. É horrível. Se você vive num relacionamento que você não confia no outro, ou que o outro não confia em você, é horrível, é horrível. Não tem outra palavra para poder definir. A falta de confiança, ela te faz ficar louca. Porque aí você não sabe o que o outro tá fazendo, você desconfia de tudo, você quer mexer em celular, você quer mexer igual o meu celular e do João, o nosso celular tem a mesma senha. E desde o namoro, a gente nunca teve problema com isso. Eu já até falei assim, para outras pessoas, né, que eu e o João, a gente nunca brigou mesmo por causa de ciúmes, nunca. Então a gente não sabe o que é ter uma briga de tipo, eu vi um negócio no seu celular, a gente não sabe. E como eu tive um relacionamento que isso era um dos motivos, assim, para praticamente todo dia, a paz que você tem por causa da confiança, isso deve ser inegociável. Inegociável. Gente, eu acho que é só quem passa, sabe? O tanto que é horrível você estar num relacionamento que se a pessoa falar que tá num lugar, você não sabe se ela tá.
Você não sabe se ela tá mentindo. Se você pegar o telefone da pessoa, tem senha, a pessoa não desbloqueia, a pessoa não deixa você mexer. Olha isso. E aí, se você tá num relacionamento em que a pessoa fica colocando limites, porque a pessoa que quer privacidade, ela tem que permanecer solteira. Quando você casa, não existe privacidade, né? E tem certos casamentos, igual o meu, que nem na hora do número 2 tem privacidade, gente. Aqui é tudo com porta aberta, tudo, sabe? Então, você precisa entender que se você tá num relacionamento em que a pessoa, ela tá te privando de certos acessos, tem coisa errada. Tem coisa errada. E quando tem coisa errada, é muito errada. É muito errada. Eu lembro que quando eu descobri uma coisa, que a pessoa não deixava eu mexer de jeito nenhum, o dia que eu mexi, eu descobri tanta coisa, gente. Mas tanta coisa. Tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. Opa! E aí, por último, que é você buscar uma ajuda profissional. A gente que é cristão precisa parar de demonizar tudo. Ai, tudo é o demônio, tudo é o demônio, tudo é o demônio. Aí o demônio tá olhando, tá aprendendo com você e você tá falando que tudo é o demônio, né? A gente precisa parar de falar que tudo é o demônio, porque tem coisa que quem tá fazendo é a gente. Você toma uma decisão errada, aí vem os frutos. Aí a gente fala: nossa, eu tô passando por um deserto, Deus me pôs numa prova, ou então o diabo levantou de um jeito na minha vida, minha filha, você tem que ver. E aí não é deserto de Deus e não é fúria do cão. É simplesmente você colhendo aquilo que você plantou. E aí, quando você entende que você precisa saber lidar com algo, se você não sabe, procura ajuda. A gente tem 3 em 1, que é a nossa alma, o nosso espírito e o nosso corpo. Se a gente não cuidar de um e cuidar mais do outro, o outro vai começar a se manifestar de um jeito que não vai ser muito legal. Por exemplo, se você cuida só do seu espírito, você é uma pessoa super crente, sabe tudo de Bíblia, mas a emoção é péssima, é um Pedro purinho. Se você falar um A com a pessoa explode e quer arrancar sua orelha e quer, entendeu? Se você não cuida do seu corpo, aí vem doença. Aí vai falar que é o cão que tá colocando, tá atacando sua saúde. Então, entenda que cada área da sua vida precisa ser cuidada de acordo com aquilo. O seu corpo você cuida como? Alimentação, exercício físico, água. Aí, como que você cuida da sua alma? Suas emoções, se conhecendo o que você gosta, o que você não gosta, a sua forma de pensar, porque aquilo que a gente pensa vai virar comportamento. Por isso que é tão difícil mudar hábito, porque você pensa de um jeito que tá uma trilha assim. Imagina um matagal, e aí várias pessoas começaram a passar por um caminho. Aí aquele mato não existe mais, tá ali só aquele caminhozinho. Isso seria uma trilha neural. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que está acostumada a chegar do serviço e sentar no sofá e ficar vendo televisão, se você quiser mudar isso e passar a chegar do serviço e ir fazer academia, vai ser difícil, porque você vai ter que abrir um novo caminho. Vai ter que começar a cortar o mato, sabe? Para poder abrir um novo caminho. E aí, o que o nosso cérebro faz? O nosso cérebro, gente, ao mesmo tempo que ele nos ajuda, ele nos sabota. Ele tenta poupar energia. E aí, o que é mais fácil? Você abrir um novo caminho ou voltar pro velho? Ele vai fazer com que você volte pro velho caminho, porque o velho caminho já tá ali. Por isso que pessoas têm dificuldade de manter uma rotina, de mudar algo, parar de beber, parar de fumar, parar de procrastinar. A pessoa que é viciada em joguinho, tudo isso é difícil porque ela vai ter que abrir uma nova trilha neural. E abrir essa trilha neural, você vai ter que se esforçar. Você vai ter que fazer aquilo que você não quer até você conseguir fazer de forma que se torne prazerosa. Tem gente que vai pra academia que não gosta, mas vai porque precisa. E no mundo dos adultos é isso, a gente faz o que precisa e não o que a gente quer, né? Que quem faz o que quer é criança. Então, busque ajuda profissional. Cuide da sua alma, cuide do seu espírito, cuide do seu corpo. A gente tem uma vida pra gente viver. Deus nos proporcionou essa dádiva. Tem pessoas agora que estão num leito de hospital, que dariam tudo para estar na sua pele, que dariam tudo para estar na sua casa, no seu emprego.
na vida que você tá tendo hoje. Eu não tô falando de âmbito de inveja, querendo que você tem. Não. Que queria ter a oportunidade de estar vivendo. E aí tá lá presa no hospital, ou de repente tá preso numa cadeia, cometeu algo, se arrependeu e vai ter que pagar por aquilo que fez. Não desperdice a vida que você deu, a oportunidade que Deus te deu. E não deixe de falar de Jesus. Se você é cristão, fale de Jesus. Se você não é cristão, aceite Jesus. Jesus é tão bom, mas tão bom, que ele aceita a gente do jeito que a gente é. Olha que maravilha. E ele é tão bom, que ele não deixa a gente continuar da forma que a gente é. Olha que incrível isso, né? É maravilhoso. Então, você que ficou até aqui, obrigada. Não sei nem quanto tempo que tem que eu tô aqui. Obrigada, que Deus te abençoe grandemente. Se essa live falou com você, esse mix de coisas que eu falei, manda pra alguém. Ajuda a compartilhar, espalhar o evangelho. Vamos juntos semear a palavra de Deus, porque no fundo, gente, por mais que todo mundo queira ser feliz, queira casar, ter filho, ter carro, ser bem-sucedido, ter isso, ter aquilo, o principal e o primordial é Deus. Ô Felipe, é Deus. E a gente precisa entender que na vida terrena são 80, 90, 100 anos. Mas e a vida eterna? É a eternidade. E a gente decide onde que a gente vai passar a eternidade? Aqui. Aqui. E quem decidir ir pro inferno, infelizmente, não vai ter como sair de lá depois. Não é? Fala tchau, pessoal. Fala tchau, pessoal. Deus abençoe. Amanhã é sábado. Se der, eu apareço aqui um pouquinho. Um beijo para todos vocês. Deus te abençoe grandemente. Cuide das suas emoções. Não seja carente mais. Se você ainda é carente, me chama aqui no direct pra gente conversar um pouquinho, pra tentar te ajudar. Se você ainda não conhece Jesus e quiser conhecer Jesus, me chama também. E é isso. Cuide das suas emoções, cuide do seu corpo, cuide da sua mente, cuide do seu espírito. Jesus te ama. Venha pra Jesus. E Dia das Mães tá chegando, hein? Dia das Mães tá chegando e eu vou postar um vídeo no domingo que, se você é mãe, se prepara, porque vai ser um soco na boca do estômago, viu? Olha, um beijo e até mais.